Fala galerinha, tudo bom com vocês? Vamos continuar aqui a nossa videoaula com a segunda parte da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então na semana passada, no vídeo passado, nós estávamos falando sobre os fatores que deram início à Primeira Guerra Mundial ou a Grande Guerra. Tá? Então apontamos aí o nacionalismo, as disputas imperialistas pelo continente africano, a busca pelos chamados espaços vitais. Tudo isso vai resultar ali, no início da Primeira Guerra Mundial. O estopim foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e isso tudo, desencadeou aí um conflito que nunca antes na história da humanidade havia acontecido. De um lado, os países da Tríplice Aliança, do outro, os países da Tríplice Entente, tá? Falamos também que a guerra foi dividida em dois momentos, A guerra de movimento, que na visão dos alemães deveria ter acontecido e feito com que a guerra fosse vencida de uma maneira mais rápida, enquanto, que ela acabou então entrando nos conflitos das trincheiras e aí a guerra se estendeu, de 1915 a 1917, nesse período aí das trincheiras, a frente ocidental e a frente oriental, e aí milhares de pessoas mortas, como nós vamos ver aqui no final desses slides, que vai ter ali o saldo, tá, do número de mortos envolvidos aí nesses 4 anos de guerra. Beleza, galerinha? Vamos continuar aqui agora e vamos ver aí, a segunda parte, tá? Então, nós retomamos aí a partir de 1917. Por quê? 1917 foi um ano decisivo dentro da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha possuía a maior frota de submarinos entre os países beligerantes, ou seja, os países envolvidos no conflito, tá? Entretanto, os comandantes dessas embarcações vinham se abstendo de torpedear navios de passageiros, ainda que de bandeira inimiga, ou seja, qualquer navio que fosse, mesmo de bandeira inimigo ou neutro, tá? Eles não eram afundados pelos submarinos alemães, tá? A exceção aconteceu quando os submarinos alemães afundaram este navio inglês chamado Lusitana, tá? Era um navio que saiu do porto de Nova York, cruzava o Oceano Atlântico em direção a Londres ou em direção ao Reino Unido. Foi afundado no meio do caminho. Qual era a desculpa? Qual era a alegação que os alemães deram? Que esse navio provavelmente poderia estar transportando secretamente munições norte-americanas para a Inglaterra, tá? Então eles vinham se abstendo, era um navio de passageiros, tá? E aí eles diziam que no fundo, lá nas cargas, bem escondidinho, você tinha ali uma grande quantidade de armamento e de munições que seriam enviados, para a Inglaterra e para a França para lutar contra a Alemanha no fronte ocidental. Então, a partir disso, isso vai gerar um processo aí de reação dos americanos, tá? Que não vão aceitar muito bem essa situação. É a entrada dos Estados Unidos na guerra? Ainda não, tá? Ainda não. Calma lá. Então, 1917 vai ser aí um ano conturbado e esse é um dos fatores, tá? Quando os alemães afundam esse navio de passageiros no meio do Oceano Atlântico, ok? Em janeiro de 17, o governo alemão anunciou que iria então iniciar uma campanha submarina sem restrições, ou seja, a partir do momento que o navio, a Lusitana, foi afundado, os alemães começaram a torpedear qualquer navio que tentasse alcançar os portos da França e da Inglaterra, tá? Então, era uma forma de minar a ajuda de outros países para os países da Tríplice Entente, tá? Para que eles pudessem ficar isolados, mais ou menos igual que o Napoleão fez lá na época lá do bloqueio continental. Tentou isolar, os alemães aqui tentaram isolar França e Inglaterra para que eles não recebessem aí apoio de fora, tá? Principalmente com armamento, munição, comida, produtos industrializados, inclusive remédios também, ajudas aí humanitária, tá? Então, inclusive, o Brasil ajuda também na Primeira Guerra Mundial, enviando aí, enfermeiras, médicos e muito suprimento como medicamentos, tá? Para os países, da Tríplice Entente. O Brasil não participou efetivamente, isso aí vai acontecer na Segunda Guerra Mundial, apenas esse tipo de ajuda, tá? Que, na visão dos alemães, deveria ser evitado a todo e qualquer custo, tá? Para que eles pudessem, então, vencer muito mais rápido franceses e ingleses no fronte ocidental. Beleza, galera? Outra coisa, tá? Essa decisão, então, vai complicar a situação
da Alemanha e da França, que dependia muito desses suprimentos, tá? Em março de 1917, estourou a Revolução Russa, tá? Então o Império Russo, que participava da Primeira Guerra Mundial, ao lado da França e da Inglaterra, mas que combatia no fronte oriental, acabou sofrendo com a Revolução Russa. O que vai acontecer? A Rússia era um país agrário, atrasado, que ainda mantinha resquícios de feudalismo, tá? Então não era um país 100% industrializado como eram as grandes nações da Europa, Alemanha, França, Inglaterra ou até mesmo, né, Estados Unidos na América, tá? Então o que vai acontecer? A população passava fome, passava frio, estava cansado, os soldados já não aguentavam mais combater, veio a Revolução Socialista, né, a Revolução Comunista, ali dentro da Rússia, e isso faz, então, né, com que a Rússia acabe se retirando da Alemanha, tá? Da Alemanha não, perdão, da Primeira Guerra Mundial. Com isso, assume lá um governo provisório, nós vamos estar vendo isso depois durante a Revolução Francesa, tá? Vai aparecer aqui já para vocês. Houve um tratado de paz entre a Alemanha e a Rússia, isso vai marcar ali o início, né, da saída da Rússia dentro da Primeira Guerra Mundial, tá? Mesmo assim, a Rússia ainda continuou durante um tempo combatendo a Alemanha, mas, como eu disse, né, os soldados cansados, desmoralizados, foram aos poucos aí, né, renegando a luta, tá? Abandonando literalmente as trincheiras, abandonando o fronte de batalha do lado oriental, tá? Então a Rússia retira-se da guerra a partir de 1917, tá bom? Os Estados Unidos, então, ao longo de toda a guerra, haviam se tornado um importante fornecedor dos países da Tríplice Entente, dos quais forneciam de armas, tá, a alimentos, munições, armas, alimentos, ou seja, né, produtos industrializados, roupa, suprimento, ou seja, né, forneciam de tudo para ajudar principalmente França e Inglaterra. A questão é a seguinte: se França e Inglaterra perdessem a guerra para a Alemanha, tá, ou fossem conquistadas pela Alemanha, a burguesia capitalista dos Estados Unidos corria o risco de perder, né, perder muito dinheiro com essa venda de produtos aí durante a Primeira Guerra Mundial, já que se eles fossem dominados não teriam como, né, ressarcir os investimentos, né, que os americanos fizeram aí durante a Primeira Guerra Mundial, tá? Então uma derrota anglo-francesa, de franceses e ingleses na guerra, seria muito ruim, pensando na economia dos Estados Unidos. Portanto, no dia 6 de abril de 1917, tomando como pretexto o afundamento de 5 navios norte-americanos, então além daquele navio inglês, né, que eu já falei no comecinho aqui, do Lusitânia, mais 5 navios de suprimentos foram afundados por submarinos alemães, fez com que o presidente americano Woodrow Wilson decretasse ou declarasse, então, guerra aos países da Tríplice Aliança, tá? Com isso, a guerra ganhava um novo dinamismo, tá ok? O serviço militar não era obrigatório nos Estados Unidos naquela época ainda, tá? E demorou quase 10 meses para que houvesse treinamento até que esses soldados pudessem desembarcar na Europa. Porém, a Marinha Americana já era extremamente fortalecida e já vai dar uma ajuda muito grande combatendo ali, né, nas batalhas no Oceano Atlântico os navios e submarinos alemães, ou seja, aliviando a pressão que franceses e ingleses sentiam ali no fronte ocidental. Beleza, galera? Então a guerra ganha um novo dinamismo aí com a entrada dos Estados Unidos. Então 1917 é isso, marcado pela saída da Rússia, cansado, exausto da guerra, tá? Sem condições nenhuma mais de lutar e combater, e essa entrada desse novo personagem, né, que são os Estados Unidos, para poder então garantir aí que Inglaterra e França, seus principais parceiros econômicos na Europa, não perdessem, tá? Caso fossem derrotados aí pela Alemanha, tá? Então era uma questão econômica e financeira que estava por trás da entrada dos Estados Unidos na guerra. Agora, 1918, então, marca o desfecho, né? O final da Primeira Guerra Mundial. Então, fevereiro, chegada das primeiras tropas norte-americanas à França. Então, agora vai ajudar a combater, né, a presença alemã no fronte ocidental. Então, ou seja, né, com isso, os americanos começam a empurrar os alemães, né, para a região central da Europa,
Um detalhe muito interessante é que a partir de agora, né, os americanos introduzem os tanques de guerra, né, os blindados, que acabam fazendo com que aquelas trincheiras, né, deixem de ser o principal foco de batalha durante a guerra, tá? Então os blindados vão dar segurança para os soldados da Tríplice Entente combater aí os soldados alemães da Tríplice Aliança, tá? Então o tanque de guerra aqui começa a ser utilizado a partir da entrada dos Estados Unidos. Em março, nós temos aí a assinatura do Tratado Brest-Litovsk entre a Alemanha e a Rússia. Esse tratado, então, marca, né, a saída definitiva da Rússia da guerra, né? Então, como eu disse para vocês, esse tratado ele vai acontecer ali entre março, né, até outubro. Quando outubro, né, a situação da Revolução Russa se concretizar ali com a chegada dos bolcheviques ao poder, nós temos então a saída definitiva de todos os soldados, né, russos da Primeira Guerra Mundial, ok? Em julho, estava esquecendo. Ainda no mesmo mês de março, os alemães tentaram uma última ofensiva, né, juntando forças ali para tentar vencer a França e a Inglaterra de uma vez. Porém, como os americanos já estavam lá ajudando, essa tentativa alemã foi pouco sucedida, tá? Em julho, os aliados, então, né, da França, da Inglaterra, lançaram uma contra-ofensiva, tá? E aí, então, os alemães começaram a bater em retirada. Então, era o começo do fim da guerra para os alemães no fronte ocidental. No fronte oriental, já tinha acabado a guerra, tá? Ou seja, né, ali era uma questão de tempo mesmo. Em setembro, nós temos a rendição da Bulgária. A Bulgária foi um outro país que entrou ao lado da Alemanha na guerra, tá? Os países ali da região central da Europa. Em outubro, o Império Turco Otomano, que também entrou na guerra ao lado aí da Alemanha, acaba se rendendo. E em novembro, o Império Austro-Húngaro, que estava desde o comecinho da guerra, né? Foi a razão do início da guerra, acaba então se desfacelando, ou seja, né, a rendição do Império Austro-Húngaro faz com que eles assinem, né, vários armistícios, tratados de cessar-fogo, e aí acaba acontecendo, né, literalmente ali o fim de um dos principais aliados, né, ali na Europa Central da Alemanha, tá? No mesmo mês acontece a fuga do Kaiser Guilherme II. O Kaiser Guilherme II era o imperador da Alemanha. Ele acaba fugindo, abandonando a Alemanha, e aí então a Alemanha sem governo, tá? Acaba então decretando o final da Primeira Guerra Mundial. Assume um governo provisório, tá? Se instala uma república na Alemanha, a famosa República de Weimar. Não é Neymar, é Weimar, tá? Essa República de Weimar nós vamos estar vendo melhor numa próxima videoaula ou numa próxima aula. E aí então, com esse governo republicano, eles começam então as negociações de paz para o final da Primeira Guerra Mundial, tá? Oficialmente, então, a gente fala que a guerra, né, ela termina ali entre julho a novembro de 1918, tá? Entre os vários acordos de paz que aconteceram entre julho e novembro de 1918, tá bom? Aí, vamos destacar aqui agora quais são os principais acordos de paz. No comecinho de 1918, o que até antes dos Estados Unidos entrarem na guerra, o presidente americano, Woodrow Wilson, tá, havia lançado um relatório que ficou conhecido como os 14 pontos de Wilson, tá? Era um manifesto do qual ele argumentava o seguinte, que essa guerra não deveria ter nenhum vencido e nenhum vencedor. Por quê? O Woodrow Wilson, o presidente americano, considerava que se a guerra tivesse de um lado os vencidos e do outro os vencedores, isso ia despertar, né, um sentimento de revanchismo muito grande na Europa. Então ele acreditava o seguinte, né, que a guerra deveria terminar neutra, colocava-se ali uma pedra em cima dos principais acontecimentos da Europa e aí não se taxava ninguém como vencedor ou vencido, tá? Ele acreditava que isso poderia despertar aí um sentimento muito ruim na Europa, que poderia se desencadear uma guerra muito maior. E aí, galerinha, ele não estava errado, né? Como a gente já sabe, houve a Segunda Guerra Mundial, tá? Mas essa ideia dos 14 pontos de Wilson acabaram não sendo acatadas pelas grandes nações da Europa. Por quê? A grande questão nos leva à assinatura do Tratado de Versalhes, em 1919. O que vai acontecer, né?
os principais líderes da Europa, e quando eu digo isso, líderes, Inglaterra e França, tá? Eles desejavam, né, massivas compensações financeiras, ou seja, né, França e Inglaterra, que sofreram com a guerra, né, que tiveram ali parte do seu território destruído durante a Primeira Guerra Mundial, não aceitavam essa ideia do presidente americano de não ter um vencedor e um vencido, né? Eles queriam uma compensação, eles queriam culpabilizar alguém. Então eles não aceitavam essa ideia de que não, a guerra terminou sem um vencido e um derrotado, um vencedor e um derrotado. Então o que eles vão fazer? Vão se reunir na França, no Palácio de Versalhes, então, foi assinado aí entre, né, os principais líderes da Inglaterra, da França e os representantes dessa nova República Alemã, aquilo que ficou conhecido como o Tratado de Versalhes. E ali estipulou então, né, quais seriam os principais itens que a Alemanha, que foi a principal culpada de todo o conflito, iria ter que acatar. Então vamos acompanhar aqui comigo, ó. Então, o Tratado de Versalhes obrigava a Alemanha a devolver a região da Alsácia e Lorena para a França, que foi, né, conquistada pelos alemães lá atrás, bem antes do começo da Primeira Guerra. A Alemanha tinha que ceder aos vencedores todos os direitos sobre as suas colônias ultramarinas, principalmente no continente africano, ou seja, né, aquela disputa imperialista que desencadeou lá o começo da Primeira Guerra Mundial faz com que a Alemanha, então, abra mão dessas suas colônias para os países vencedores, tá? Além disso, pagar aos seus adversários uma indenização de cerca de 33 bilhões de dólares, ou seja, uma quantia, né, bem grande naquela época. Proibir a Alemanha, então, de ter também aviação militar, canhões pesados e submarinos. Obrigava ela a entregar aos vencedores parte de seus navios mercantes e o exército alemão não podia ter mais do que 100 mil soldados, tá? Isso tudo causou um enorme sentimento de humilhação na população alemã, tá? Então o Tratado de Versalhes, ele determina, né, literalmente o fim da Primeira Guerra Mundial, mas ele vai abrir um caminho muito grande para o início da Segunda Guerra Mundial, tá? A Alemanha foi a principal culpada de todo o conflito e, né, foi obrigada a cumprir essas severas imposições do Tratado de Versalhes. Aí, como consequência da Primeira Guerra Mundial, nós temos, tá, campos agrícolas, indústrias, todas destruídas dentro da Europa, isso aí tanto na parte ocidental como na parte oriental da Europa, grandes prejuízos econômicos, a economia europeia ficou praticamente, né, estagnada, destruída depois da Primeira Guerra Mundial, tá? Os impérios turco-otomano e austro-húngaro se desintegraram, houve uma nova reconfiguração geopolítica dentro da Europa nesse período. Os Estados Unidos se fortaleceram no cenário político e militar, então emergiram a partir de 1919 como uma grande potência. Então, se hoje a gente fala que os Estados Unidos, né, é uma nação extremamente desenvolvida, né, e principalmente militarizada, isso se deveu aí por conta da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, a partir do fim da Primeira Guerra, eles saem extremamente fortalecidos, tá? A Europa, a Liga das Nações foi formada. Então, França, Inglaterra e algumas nações que haviam ficado neutras, né, durante o início da Primeira Guerra Mundial, tá, acabaram se juntando e formando o que ficou conhecido como a Liga das Nações, tá? Uma liga de ajuda mútua, né, de cooperação entre os países vitoriosos da Primeira Guerra Mundial. A gente pode falar que a Liga das Nações é o embrião que vai dar origem, após o fim da Segunda Guerra Mundial, à ONU, Organização das Nações Unidas, tá bom? Nós tivemos também aqui, ó, a Europa ficou em crise, né, como eu já disse, mas a indústria brasileira se desenvolveu e se fortaleceu. Então, a partir ali de 1920 até 1930, quando começar a Era Vargas no Brasil, a gente tem um desenvolvimento da nossa indústria. Professor, foi para ajudar a Europa? Não, tá? Como nós comprávamos muitos produtos industrializados que vinham da Europa e dos Estados Unidos, e agora com a guerra, né, você não tem essa compra de produtos industrializados, você vai ter ali então, né, a nossa indústria brasileira começando a engatinhar para poder suprir esses produtos que vinham do mercado europeu, tá? E a Alemanha criou um sentimento de revanchismo muito grande.
tá? Eu não coloquei aqui no slide, mas a gente pode destacar como uma consequência muito importante da Primeira Guerra Mundial também, é o papel da mulher, né? O papel feminino ali. Não houveram participações de mulheres nos campos de batalha na Primeira Guerra Mundial, tá? As mulheres participaram nessa época como enfermeiras, tá? Ainda, né, era um trabalho essencialmente feminino, tá? Médicas também era uma coisa muito rara. Mas você vai ter o seguinte, como a produção industrial da Europa parou para a guerra e as fábricas, né, tiveram uma reconfiguração para a produção de armas, munição, armamentos, canhões, carros e por aí vai, essas mulheres, né, foram incorporadas para essas fábricas. Como os homens iam para a guerra e acabavam lutando, ficando nas trincheiras, precisava de gente para trabalhar nas fábricas. E aí então as mulheres passaram a fornecer essa mão de obra para a indústria, né, armamentista nesse período. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, essas mulheres retornaram para as casas e começaram a entender que o papel delas não era ser mais apenas meras donas de casa, que elas podiam trabalhar. E é a partir do fim da Primeira Guerra Mundial que os movimentos feministas, né, para a mulher começar a trabalhar, poder participar um pouco mais da política, da vida social e tal, começaram a surgir na Europa, tá certo? Então a gente destaca também esse papel feminino aí como uma consequência direta da Primeira Guerra Mundial, tá? Os saldos da guerra aí. No total dos 4 anos, foram mais de 65 milhões de pessoas envolvidas, mobilizadas, tá? Tivemos um saldo aí de mais de 10 milhões de pessoas mortas. Na estatística, né, era 1 entre cada 7 homens da Europa. Tivemos um total de 22 milhões de feridos, 7 milhões de pessoas que tiveram algum tipo de invalidez, uma perna, um braço amputado, né, ou sofreram com alguma invalidez provocada pela guerra, e um total de mais de 5 milhões de desaparecidos. Entre aqueles mortos que ficavam nas trincheiras, as bombas caíam, né, voava corpo para todo lado, e aí então você acabava não tendo como identificar essas pessoas, tá? Então mais de 5 milhões de pessoas desaparecidas no total da guerra, e um número muito grande, né? 10 milhões de mortos durante a Primeira Guerra Mundial, tá? E aqui, para vocês verem depois, o mapa da Europa antes de 1914, após 1914, depois vocês vão olhar aí mais de pertinho, essa região central aqui e essa configuração como que mudou, né? Então, você tem ali o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano que estão se desfragmentando e dando, né, origem a novos países aqui nessa região central, né, da Europa, certo? E para acabar aqui, tem um link que eu deixei para vocês acessarem. Esse link aqui, ele contém 15 imagens, as 15 principais imagens da Primeira Guerra Mundial, tá? Nós vimos uma, né, que foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Tem mais 14 fotos aqui, quero que vocês acessem esse link depois, para que vocês possam acompanhar um pouco mais da Primeira Guerra Mundial. Nesse período, gente, nós não tínhamos o avanço da tecnologia, né? A guerra não era transmitida para todos os cantos do mundo. Foi uma guerra mundial, sim, mas as notícias demoravam para chegar. O principal meio de comunicação nesse período era o jornal, a fotografia branco e preto e principalmente o rádio, tá? Então eram as tecnologias para se divulgar o que estava acontecendo nesse período, tá? Mas os governos também restringiam muitas informações. Então a gente é muito carente, né, de fontes como filmes nesse período para poder retratar um pouco melhor a Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem muito relato, carta, fotografia, tá? E eu queria que vocês vissem essas fotografias para entender melhor um pouco desse contexto da Primeira Guerra Mundial. Beleza, galerinha? Um grande beijo e até a próxima aula.